Olá, queridos amigos, camaradas, companheiros. Essa semana aqui já começou a campanha eleitoral, em meio aí a análises geopolíticas que nós vamos continuar fazendo. Nós temos que prestar atenção no vereador, né? No prefeito, não vamos descuidar disso. Temos que olhar do outro lado do mundo. Temos que olhar para os nossos cursos de religião e de literatura, que não vão parar, mas não podemos descuidar da política local, né? Tarefa prioritária é derrotar o fascismo, que aqui, em plagas tupiniquins, atende pelo nome de bolsonarismo. Bom, hoje nós vamos terminar a aula passada. Domingo passado eu tive que suspender, voltando aí do Rio de Janeiro, e semana tumultuada. Agradeço os canais parceiros. Nós vamos acelerar um pouco. Eu tenho que terminar a aula 3 do cristianismo, que são os primeiros concílios ecumênicos. Vou fechar aqui hoje. Nós não concluímos o terceiro concílio ecumênico, que foi o de Éfeso. Vamos falar hoje de Éfeso e o de Constantinopla. E já vamos começar um segundo bloco, que é a parte 4 da sétima religião, né, do curso dessa teologia, né, que é o curso de História das Religiões. Nós já vamos entrar, então, em seguida, vamos ver se conclui hoje, os grandes cismas da igreja. Aí me refiro àquela que era a única, digamos, igreja mais universal do mundo ocidental. Ocidental. Eu faço questão de... Aqui atrás vocês estão vendo o busto de Nicolas Maquiavel. Eu falo, né, que ele é o fundador da ciência política ocidental, porque oriental tem outros nomes, né? Então, quando eu falo cristianismo, a religião ocidental, é uma religião importante, porque tem as religiões orientais, que nós já vimos, inclusive, mais antigas, né? Bom, então, o primeiro cisma nós vamos começar hoje, que são as igrejas ortodoxas orientais. É o cisma de 451. Na aula que vem, veremos o segundo cisma, o mais, talvez, não sei se o mais importante, é o de 1054. Vamos ver se falo uma aula só sobre ele. E encerro esse ciclo, a sexta aula. O cristianismo não dá para fazer em 4 aulas, como foi o budismo, né? Com o terceiro e último grande cisma, porque aí surgem as derivações do cristianismo, né? Não são, continuam sendo igrejas cristãs, mas com outras denominações, e a minha ideia é estudar todas elas, né? E é o cisma que vem em 1517 com Lutero. Então, terminado estes 3 cismas, o meu plano original, né, era falar sobre conceitos básicos, como nós vimos no judaísmo e no budismo. Estou pensando em dar aí uns 40 conceitos básicos de cristianismo, né? Então, isso talvez vá a 2 aulas. Aí a minha dúvida, vocês podem opinar também, depois eu leio os comentários, é se eu falo daqueles chamados pais fundadores da igreja, não é? Eu já selecionei aqui os principais pais fundadores e não são poucos. Essa aqui é a questão, não é? Não dá para esgotar isso em
talvez 2 aulas, né? São pessoas muito importantes, né? Eu selecionei aqui, já comentei com vocês, né? Selecionei em torno de 15 a 20. Como é que a gente faz? Eu posso também simplesmente não falar deles, suprimi-los, né? É um preciosismo a mais, não fará falta, né? E já passar para a próxima religião, né? Que é islamismo. Vamos ver, né? Bom, antes de prosseguir, eu adquiri aqui em 2 volumes, capa dura, com box, uma maravilha. Já fiz a primeira leitura, que eu chamo de leitura em diagonal. Leitura em diagonal não é a leitura dinâmica. Eu tenho leitura dinâmica, são 3 leituras, né? A leitura em diagonal, a leitura dinâmica e a leitura anotada, né? Esse professor Paul Johnson, ele é um grande especialista, já tem 50 anos a publicação desse texto, e eu estava aqui, já fiz essa leitura diagonal, eu estava aqui localizando essa fase que nós estamos dos 4 primeiros concílios, né? Mas semana que vem eu faço a citação exata das passagens que hoje eu vou expor para vocês, né? Então, fica a recomendação, não é um livro assim absurdamente caro pelo trabalho primoroso, né? Em torno de R$ 170, editora Nova Fronteira, né? História do cristianismo. Bom, agradecendo aí, ao final eu falo especificamente quem fez alguma contribuição. É importante vocês entrarem membro do canal, é a melhor forma de ajudar meu trabalho. Essa semana eu vou fazer aí uma circular, eu estou com um livro pronto e eu não consigo reunir recursos para publicar. É o meu novo livro, 576 páginas, eu quero publicar 200 exemplares, né? Eu preciso de R$ 6.000 e não tenho, né? Então eu vou ver aí como que a comunidade ajuda, vou fazer aí uma circular. Você pode comprar um exemplar, mesmo não sendo sociólogo, né? É uma forma de você ajudar. Entrando de membro é o melhor jeito de você contribuir com o meu trabalho, né? Então vamos lá. Conselho de Éfeso. Ele ocorre na cidade do mesmo nome. Era uma cidade, uma colônia grega, né, na costa jônia. Hoje é uma região do sudoeste, lá na Turquia, né? Chama-se Selçuk, com cedilha UK, Selçuk, província de Esmirna. Eu tenho uma amiga que chama Esmirna, em homenagem a essa cidade. Ele foi convocado pelo imperador Teodósio II e ocorreu no ano de 431. Ele foi realizado entre 22 de junho até 31 de julho, durou então 40 dias. E era, na época, o Papa chamado Celestino, virou santo, todos esses papas iniciais viraram santos. Eu tinha um tio, filho do meu avô assírio, imigrante, ele chamava-se Celestino, não sei se em homenagem a esse Papa, né? Esse Papa viveu entre 380 e 432. E ainda era um período em que os imperadores convocavam os concílios, quem presidia era o Papa, formalmente, mas o imperador ficava ali assistindo, né?
prestando atenção, policiando, né? E esse Papa Cirilo, né? Cirilo era Cirilo de Alexandria. As pessoas não tinham sobrenome normalmente, né? Estima-se que estiveram presentes 250 bispos. Aqui cabe um conceito, é o conceito que a Igreja Católica sucessão. Eu vou lembrar daqui a pouco o conceito, mas todos esses bispos nomeados, eles herdam, eles ocupam os lugares dos apóstolos de Cristo. O termo não é descendem. Quando Judas Iscariotes morreu, há uma passagem, não sei se num dos 4 evangelhos ou em algum Ato dos Apóstolos, né? Que são livros do Novo Testamento importante, Atos dos Apóstolos, né? Que aí, não sei se é Pedro que fala, ou Paulo, dizendo, precisamos preencher sucessão apostólica. Precisamos preencher este cargo vago, não é? Então, eram 12 apóstolos de Jesus e isso tinha que ter essa sucessão apostólica, não é? Então, essa pregação no mundo, e aí quem ficou no lugar dos apóstolos foram os bispos. Arcebispos e cardeais foram invenções da igreja, mas eram os seus bispos, né? E neste concílio houve a presença de 250. Este concílio reafirmou o credo niceno e o de Constantinopla, que foi o segundo. Então, este concílio é amplamente reconhecido não só pela Igreja Católica, pelas igrejas ortodoxas orientais, que vou falar daqui a pouco, e pelas igrejas ortodoxas tradicionais do leste europeu, e pelas protestantes, na sua maioria, não é? Portanto, ele é quase uma unanimidade. Até o terceiro concílio não houve problema, não é? O grande debate neste concílio foi a doutrina dos nestorianos, ou o nestorianismo, que era defendido pelo bispo chamado Nestório, que ele era patriarca de Constantinopla. Era lá do outro lado do mundo, hoje Istambul, né? Que não é a capital da Turquia, a gente pensa que a capital oficial é Ankara, né? Eu tive lá em Istambul, conheci a igreja de Santa Sofia, que eles transformaram em mesquita, né? Uma agressão muito grande. E então esse patriarca era o chefe da Igreja Católica Romana do Oriente. O Império Romano era um só, ainda não tinha acabado o Império Romano do Ocidente. Nós estamos aqui em 431. Mas ele tinha 2 patriarcas. A briga entre eles vai ficar insustentável lá pelo século IX, que é o racha de 1054. Ainda aqui, nesse momento, não era visível essa briga, né? Esse Nestório, ele enfatizava a desunião entre as naturezas humanas e divinas de Jesus, né?
Botei um ar-condicionado aqui direto, já estou espirrando. Vou desligar. Ele também negava a Maria o título de mãe de Deus. Em grego é Theotoko. Estes nestorianos foram duramente condenados como heréticos neste concílio. Perderam a disputa teológica. E mesmo no concílio seguinte, que nós veremos, que é o da Calcedônia, que é o quarto concílio ecumênico, que vai provocar o cisma, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Ele também vai criar essas igrejas que eu vou falar daqui a pouco, né? O Nestório propôs o título de Maria de Cristótoco, Maria, mãe de Cristo. Seus críticos diziam que isso aproximava da teoria do adocionismo. Nós vamos ver isso naqueles conceitos básicos, é uma polêmica dentro da igreja, né? Ou seja, Cristo nasceu como um homem comum e foi, abre aspas, adotado, por isso o termo adocionismo. Fora adotado como filho de Deus, mas não é Deus, não é filho de Deus. Então, pode-se dizer que o nestorianismo é um tipo de diofisismo, ou seja, a natureza humana e divina se relacionam-se em Cristo. Significa duas naturezas existindo em uma única pessoa. Havia uma clara rivalidade entre o patriarcado de Alexandria e o de Constantinopla. Então, venceu aí a maioria e ele foi expulso como herético. E o último concílio ecumênico dos quatro primeiros, importantes, a numeração atual do concílio, ele está no... Atualmente é o número 21, 65 nunca mais foi realizado, né? Então, o último foi o Concílio de Calcedônia, né? Realizado na cidade, né, de mesmo nome, fica na Bitínia, na Turquia, e ocorreu entre 8 de outubro e 1º de novembro de 451. Durou, então, 25 dias, convocado pelo imperador Marciano, que viveu entre 392 e 457. Portanto, viveu 65 anos. Eu já estou ganhando dele por 2 anos, né? Eu dou sempre o período total de vida do imperador, seja lá quem for a pessoa. Eu não dou o período do reinado. Aí seria poluir com muitos números e informações, né? Era papa, na época, Leão Magno, que também virou São Leão, né? Ele viveu só 61, então eu estou bem no lucro. Ele viveu entre 400 e 461. O maior objetivo deste concílio foi exatamente anular o concílio de Éfeso, que ele teve um caráter mais regional. O objetivo principal, anular a doutrina do chamado monofisismo. O concílio
Calcedônia reafirmou a dualidade humana e divina de Jesus. É reconhecido pela maioria das igrejas, além da católica. E eles afirmaram ao final, abre aspas, Jesus é perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. Esse mesmo é, na verdade, Deus e realmente homem. Esse concílio reuniu apenas 130 bispos. Então, encerramos a parte 3 do nosso curso, que seria semana passada, que não houve, mas não tem aqui um rigor de um calendário. Nosso curso é livre. Já agradeci aí os canais parceiros, saindo de uma gripezinha, influenza. Agora vamos entrar na parte 4, que eu preparei, que são os cismas da igreja, e vamos ver o primeiro grande cisma. Boa noite aí, meu amigo Cleison chegando agora, Ronaldo. Ao final eu agradeço aí, 3 amigos e amigas fizeram gestos de contribuição. No curso de literatura da quinta-feira, nós estamos vendo o 4º livro daqueles 30. Vai ser um curso longo também, né? Nós já estamos, então, vendo o livro Fausto, Doutor Fausto, de Wolfgang Goethe. Grande Goethe. Eu fico emocionado até falar dele. E ele diz assim: não sou anticristão, nem acristão, mas decididamente um não cristão. Você entendeu ou não? Eu entendi tudo. E você? Esse era Goethe. Vou repetir devagarinho para você prestar atenção. Não sou um anticristão, nenhum acristão, mas decididamente um não cristão. O a, em grego, é uma negação, sem, né? Ápode, sem pernas, né? Anomia, sem normas, né? Acristão é um não cristão, né? Então não é um nem anti, não é nenhum não. Ele não nega, mas ele não é cristão. Que legal. Primeiro cisma da igreja. O primeiro cisma da igreja, de forma mais estruturada como nós conhecemos, não aconteceu de repente, mas o marco inicial do cisma ou do racha, você usa o termo que você achar melhor, foi esse Conselho da Calcedônia. Então, um conjunto de bispos acabaram criando outras denominações de igrejas que deram origens a novas estruturas religiosas que hoje mobilizam o horário do café. Obrigado, meu amorzinho. Que hoje mobilizam milhões e milhões, mas não tão milhões e milhões. Eu não somei, mas nós vamos somar no final. Aqui está a igreja que o meu avô participava.
E a minha avó também participava. Meu avô era assírio, nasceu em uma região que era do Império Otomano. A maior parte fica hoje na Síria, mas a região que ele propriamente nasceu ficou hoje na Turquia. A região que a minha avó nasceu hoje ficou na Armênia. Ele da igreja assíria e minha avó da igreja armênia. Todos eles desse racha aqui. Eles não acreditam na dualidade da separação Deus e ser humano em Jesus. Como quando meu avô morreu, eu tinha 12 anos, não tinha, acho que 5% menos, né, da minha capacidade intelectual de hoje. Eu não pude fazer perguntas que eu gostaria muito de fazer hoje, né, para ele. Então, ficaram sem respostas. Mas fiz para o bispo da igreja que ele fundou aqui em 1958, em São Paulo. Tenho fotos, tenho o livro da igreja, tenho o livro de assinatura, eu vi o livro dele, a assinatura dele, né? Ele veio com meu tio fundar e estava presente o patriarca da igreja mundial, veio aí, eles chamam de consagrar a igreja, né? Tem duas em São Paulo, uma em Belo Horizonte e tem uma em Campo Grande. Eu visitei a de Campo Grande, visitei as duas de São Paulo, né? Entrevistei o de Campo Grande e o de São Paulo, né? São Paulo é São João Batista. E eles são monofisistas ou miafisista. Já vou explicar. Então, para mim, religião não tem lógica. Eu estou dando um curso, todo mundo sabe que eu não tenho religião, que sou um ateu, mas respeitador das religiões, tanto respeitador que estudo, que dou curso, com todo respeito. Vocês nunca viram aqui fazer nenhum assinte, nenhum deboche e jamais virão, né? Mas eu acho estranho separar mesmo as coisas, né? Esse seriado que está passando, Chosen, acho que é no Prime, é, Jesus e Deus é a mesma coisa. Ele faz milagre. Quem faz milagre é o ser humano ou é o Deus? Não há separação, né? Para mim é tudo muito difícil de compreender, né? Bom, então, repetindo aí, resgatando o finalzinho, né? A questão central, então, eram as duas naturezas definida pelo Quarto Concílio e aceita pelos ortodoxos e também outros ortodoxos, não esses que eu vou falar aqui, né? E pelos protestantes. O Conselho Mundial de Igreja, uma espécie de associação internacional fundada em 1948, agrega 348 denominações. Ele prefere chamar estas igrejas de igrejas ortodoxas orientais.
esse conjunto de igrejas que só reconhecem os 3 primeiros concílios ecumênicos, cujo, então, o impasse acontece a partir do 4º concílio de Constantinopla de 451, mas não é de repente assim, acabou o concílio, rachou, não. Ele demora algum tempo, alguns autores, historiadores dizem que talvez 200 anos. As coisas vão acontecendo aos poucos, a assimilação, né? Não havia, as comunicações eram lentas. Alguns também chamam essas igrejas de ortodoxas calcedônicas, ou ainda igrejas ortodoxas bizantinas. Quando você ouvir falar de Império Bizantino, você entenda que está ouvindo falar do Império, também Império Romano, não é? Do Oriente, que durou 1000 anos mais do que o Império Romano do Ocidente, que acabou ali por volta de 470, 480, né? Pelas invasões chamadas invasões bárbaras, né? Um dia que brigar com a sua namorada, esposa, assim, ela te chamar de bárbaro, não se ofenda. Se ela te chamar de selvagem, sim. Os bárbaros são mais desenvolvidos que os selvagens. Bizâncio era o nome da cidade, né? Então, Império Bizantino, não existia um imperador chamado Bizâncio, né? Muita gente confunde. E Bizâncio era a cidade que depois virou Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. O nome cristológico dessa corrente religiosa em que eles se apoiam chama-se miafisismo, ou monomia ou mono é a mesma coisa. Ou seja, eles afirmam que a pessoa de Jesus Cristo, tanto a divindade e a humanidade, estão reunidas em uma única natureza, sem a separação. Não há confusão, não há separação alguma. Isto é uma união autoevidente, entre aspas. Me parece natural, entre aspas, lógico, entre aspas, ainda que eu não veja lógica em religião. Mas eles elaboraram essa tese que foi vencendo nos 3 primeiros concílios e se consolida no 4º, né? Havia muita disputa. Portanto, estas igrejas ortodoxas, orientais, só reconhecem, então, Niceia 325, Constantinopla 381 e Éfeso 431, porque não há, assim, uma absoluta unidade. Os credos que eles divulgam, que nós lemos aqui, inclusive, não deixam, assim, com uma clareza absoluta essa questão, né, do... Agora já esquentou demais também, viu? Bom, a rejeição de Calcedônia começa pelo próprio Papa da época. O nome dele é Dióscono I, de Alexandria. Ele foi patriarca de Alexandria a partir de 444. Só que em 451, neste concílio da Calcedônia,
ele foi excomungado, foi expurgado da igreja, só que em seguida fundou a sua própria igreja e deu-lhe o nome de Igreja Ortodoxa Copta. Copta é a igreja, a grande igreja cristã do Egito. Já vamos falar dela aqui. Ele é considerado santo, Santo Dióscono, desde que morreu em 454, 3 anos depois que acabou Calcedônia. E ele é considerado santo não só na Igreja Ortodoxa Copta, mas nas outras igrejas ortodoxas orientais, que eu vou dar o nome de todas elas. Eu não preparei imagens, semana que vem minha amiga Luísa, que me ajuda sempre, vou ver se ela consegue aí algumas imagens, ela é boa de fazer a apresentação. Então você veja, nós, 67 anos depois que acabou o concílio, em 451, então estamos falando no ano 518, Justino I, aí então é o imperador romano do Oriente ou do Ocidente, já tinha desabado, ele que reinou, aqui eu não pus o período de vida, de 518 a 527, ele reinou por 9 anos, baixou um edito, para nós é um decreto, que obriga toda a igreja do império, porque a igreja católica romana era a igreja oficial, só era a única igreja existente, claro, já tinha esses racha dessas igrejinhas pequenas, né? Mas que eram cristãs também, não haviam outras, né? O paganismo tinha sido abolido dentro do império, né? Não podia mais ser praticado, né? Paganismo e o politeísmo, era agora o monoteísmo, não era nem mais a monolatria, não era mais permitido, né? Monolatria, você tem o direito a adorar um Deus, você escolhe. Agora não, é o Deus, né? Era único. Esse édito de Justino, não confundir com Justiniano, Justino I, ele obriga toda a igreja romana do Império do Oriente a aceitar a doutrina de duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana convivendo na mesma pessoa. Bom, finalmente, quais são as 6 igrejas que são consideradas monofisistas ou miafisistas? Igreja Ortodoxa Copta, fundada por Marcos, o evangelista. Marcos aqui é o que escreveu o evangelho. A gente sabe que não foi ele que escreveu, mas eu não sei se Marcos foi um apóstolo também, aí fiquei na dúvida. O Egito é 90 e tantos por cento é muçulmano, né? Mas a igreja copta é muito forte, 25 milhões, né? O Egito é do tamanho do Irã, 90 milhões. Vamos botar 100. Então, 1 em cada 4 egípcios são cristãos, coptas. No Líbano é um pouco mais. Então, Líbano, Síria,
e Egito são países com alto índice de cristãos. Depois vem a Igreja Ortodoxa Assíria, essa aqui é do meu avô. Eles falam aqui 2 milhões, mas há um equívoco muito grande nesse número, né? Eu acho que ela passa de 5 milhões no mundo. E ela foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo, na cidade de Antioquia. Isso aí é história, eu conheço bem. Entrevistei o bispo de São Paulo e o bispo lá em Campo Grande, né? E li também livros, né? Fundada por Pedro e por Paulo, apóstolos na cidade de Antioquia, na Síria, que hoje está na mão da Turquia, né? Igreja Apostólica Armênia, fundada por Judas Tadeu e Bartolomeu, esses são apóstolos. E fica na Armênia, tem 10 milhões. Igreja Ortodoxa Etíope, fundada por Filipe, o evangelista, não é apóstolo, ele é um dos 70. É citado nos Atos dos Apóstolos. Quem é aqui cristão praticante, leitor da Bíblia, deve saber que ele é citado em várias passagens nos Atos dos Apóstolos. Eu não sei esses detalhes, né? Deve ser um cara famoso, Filipe. Essa igreja fica, se é na Etiópia, a capital é Addis Abeba. É a maior de todas as ortodoxas orientais, 50 milhões de membros. Igreja Ortodoxa da Eritreia, fundada também por Filipe, o evangelista. Fica na Eritreia, é ali no chifre da África. Na Europa, eles chamam de corno da África. Tem 3 milhões. E a Igreja Ortodoxa da Índia, fundada por Tomé, o apóstolo, no ano 52, 30 anos depois que Jesus morreu. Fica na Índia. Tem 3 milhões. Então, aqui a minha soma... 100 milhões. Eu acho que é um número bastante subestimado. Eles são bem mais do que isso, né? Mas não vou entrar aqui nesse mérito. Essas igrejas são chamadas autocéfalas, ou seja, elas são independentes, têm um patriarca entre elas, mas elas não se comunicam, não prestam subordinação umas às outras. No entanto, elas partilham muitos materiais e documentos teológicos, fazem encontros ecumênicos regulares e partilham, digamos, de muitas doutrinas fundamentais, mas não se tem notícia de nenhum esforço por parte da Igreja Católica, né, do papado, para uma eventual unificação, trazer de volta, até porque me parece inconciliável os pontos de vista que eles expressam e não tem como. Ao contrário, quando nós formos ver o cisma da aula que vem, de 1054, há várias tentativas de unificação, não é? Porque os motivos do racha são muito menos são mais políticos, não são tão substanciais, teológicos, como estes aqui da natureza, né? Então, acho que vai ficar assim mesmo, por enquanto, não vai haver nenhum movimento de unificação, né? Circulou um pequeno vídeo de 3 minutos, eu achei interessante, feito por inteligência artificial, né, com desenhos, né, mas desenhos parecendo pessoas de verdade,
que é essa questão que relaciona religiosidade com o desenvolvimento social, né? Muitas pessoas contestam, especialmente aquelas que são religiosas, não gostam desse tipo de conclusão, que a conclusão é assim, e há provas documentais por pesquisa de que tem um nexo causal, assim, quanto menos desenvolvida é uma sociedade, maior o grau da religiosidade, e o inverso é verdadeiro, né? E aí esse pequeno vídeo mostra que a Suécia, ou Suíça, o maior IDH do mundo, 85% das pessoas ou não têm religião ou são ateias, né? 85%. Então, não sei, isso cada um decide, né? No meu livro Lenin para principiantes, que talvez vocês conheçam a coleção, aliás, deixa eu fazer propaganda, né? 5 volumes, a coleção completa, tá aqui o box, R$ 600, você paga aí 6 vezes sem juros. Tá aqui o site da editora. No livro Lênin tem um capítulo, Lênin e a religião, né? Que eu aprendi com Lênin. Eu tenho um livrinho, Lênin e a religião, que não, ele não escreveu esse livro, né? É uma coletânea de textos que ele tratou do assunto e algum editor juntou e publicou, né? E o que me chama a atenção é que, de fato, eu nasci em um lar cristão, avô, mãe, fui criado por mulheres, né? Mãe e vó. E fui batizado, fiz primeira comunhão, nunca me consultaram nada. Mas em um certo momento eu, né, me politizo, descubro a filosofia materialista, me apaixono pela ciência, física, e, né, vou me desenvolvendo intelectualmente e gradativamente me afasto, naturalmente. Eu fico imaginando que esse processo que eu vivi individualmente, eu imagino que uma sociedade possa viver, né? Então, o que eu vivi de forma natural, uma sociedade possa viver também, né? Mas isso tem que ocorrer de forma natural, não pode ser um processo de você destruir igrejas, né? Isso não pode acontecer. Bom, pessoal, eu considero a nossa matéria dada hoje. Aula que vem nós vamos entrar no segundo racha, talvez não seja... É complexo, mas talvez não vá 1 hora, não é? Para preparar, vai umas 3 horas de estudo sempre, 3, 4, né? Eu quero aqui anunciar aqui, nós tivemos 3 contribuições de 3 sempre amigos presentes, o meu amigo Gavlinski, Ronaldo, o Paulo Bretas e a querida Ana Terra, compositora. Um dia eu quero ler, não sei se ela é poeta, se ela é autora de músicas, agradeço a ajuda. E Josinei Lopes entrou aí como membro, é a melhor forma de nos ajudar. Então eu agradeço muito, lembrando que de segunda a sexta, 10h30, eu estou na TVT. Vamos ter novidade em breve lá na TVT, não posso ainda avisar, porque não está ainda formalmente aprovado, mas vocês serão os primeiros a saber. Vou voltar a fazer algumas lives específicas no meu canal, na semana conturbada, mas tudo volta ao normal.
Quero ver se consigo recurso para publicar esse novo livro. É o Rivadavia aqui, ó. Eu não casei na igreja nem na primeira nem na segunda vez. E a minha única filha não foi batizada, né? E o que eu nunca entendo, viu? Do ponto de vista do cristianismo tradicional, eu posso ser considerado um homem bom, né? Eu não faço mal, quer dizer, faço mal para a burguesia, né? Eu quero tomar as coisas que ela acumulou sem poder acumular e quero distribuir entre aqueles que não podem, não puderam ter acesso. Então, dependendo do ponto de vista, eu sou um cara mau, né? Mas, do ponto de vista do cristianismo, eu sou um cara bom, né? Mas, rigorosamente, como diz minha esposa, você não crê. Você não pode ir para o céu. Você vai para o inferno. Mas eu não entendo esse conceito de... Né? Então, fazer o bem não basta. Tem que crer no Deus deles, né? Assim, enfim, vamos ver. Eu costumo brincar para os meus amigos aí, crentes, que, rapaz, se for tudo verdade o que vocês estão falando assim, eu vou entrar na frente de vocês, viu? Toma cuidado, hein? É isso. É quarta-feira, 13 horas, com o José Reinaldo. Quinta-feira, 5 horas, Goethe. Ainda estou falando da vida dele. E domingo, mas vou fazer uns 2 programas extras essa semana aqui. O mundo está mudando muito aceleradamente. Lula continua pedindo as atas, mas vai ficar tão assim. Já pensou, o Maduro entrega as atas para ele, o que o Brasil vai fazer? Vai ficar somando voto? É uma barbaridade uma coisa dessa, presidente Lula. Não é função sua ficar somando o voto de outro país, presidente Lula. Sai desse mundo. Reconheça logo aí a eleição do presidente Maduro. Cai fora disso. Parece que chegou num caminho sem volta. Não dá, né? Passou já do ponto de reconhecer. Que barbaridade. Que barbaridade. É igual o Bolsonaro, não reconheceu a vitória do Bush, do Biden. Passou do tempo. Nós vamos ficar assim com o Maduro. Não vai mandar a gente para a posse do Maduro? Ele vai tomar posse. Vai romper relações? A que ponto chegamos? Os Estados Unidos retiraram a proposta para somar com o Brasil. O Brasil virou líder hoje da contestação, né, à democracia popular da Venezuela. Então eu vou fazer um programa especial sobre isso aí, né? E vamos ter que criticar o governo brasileiro, paciência, sem romper, evidentemente, fazer crítica democrática, fraterna. É isso, pessoal. Um grande abraço, boa semana a todos. Tchau para vocês.